existem prisões, cante mais alto. Adore Ele, adore em espírito e em verdade. Aleluia! Onde estão os verdadeiros adoradores? Boa noite na presença de Deus. Quantos sabem adorar? Então continuem adorando. Adore com as suas palmas. Adore com seus gritos. Adore de todo o seu coração. Pois o Pai está presente. Aleluia. Ninguém pode calar um verdadeiro adorador. Uma verdadeira adoradora. Aqueles que adoram ao Pai em espírito. Manterá baço terebexea. Aleluia, aleluia. Nada pode um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Levante suas mãos em palmas a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias. Atos capítulo 16. A leitura que iremos expor agora inicia no verso 22 e vai até o 26. Muito interessante. Muito interessante. Atos capítulo 16, do verso 22 ao 26. E assim está escrito: então uma multidão unânime os atacou. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Verso 23. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Verso 24. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus. Alguém tem que dizer adoração. Verdadeira adoração. Enquanto os demais presos os ouviam. Verso 26. Digam após mim. De repente.
você precisa repetir isso, porque o de repente de Deus está vindo sobre ti agora. Diga, de repente. Aconteceu um terremoto. Diga, tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Uau. Há um terremoto prestes a ocorrer agora. Há um terremoto prestes a ocorrer e sacudir os alicerces das cadeias, das prisões que estavam a lhe segurar, que estavam a lhe reter. Oh, meu Deus do céu. No mesmo momento, todas as portas se abriram. É hoje que todas as portas fechadas irão se abrir. É hoje que todas as portas que estavam cerradas se abrirão no poderoso nome de Jesus. Todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. É hoje, é hoje. Hoje correntes, hoje cadeados, hoje correntes irão cair. Irão soltar em nome de Jesus, o Rei da Glória. Eita glória. Você não pode parar de adorar. Vou repetir. Você não pode parar de adorar. Paulo e Silas, ouçam isso com atenção, foram açoitados e presos injustamente. Eles estavam em um lugar chamado Filipos. E eles foram açoitados e presos porque livraram uma jovem de uma opressão, ou seja, por fazer o bem, por fazer a vontade de Deus. Imaginem comigo como estes estavam. Fizeram a vontade de Deus, mas mesmo assim foram perseguidos, foram punidos e foram injustamente aprisionados. E na ala mais terrível da cadeia, na prisão interior, seus pés foram amarrados em um tronco. Imaginem comigo o peso das correntes batendo nos seus calcanhares, nos seus ossos. Neste estado se encontravam Paulo e Silas. Mas por volta da meia-noite, ao invés de estarem babando, ao invés de estarem dormindo, ao invés de estarem murmurando, ao invés de estarem reclamando, ao invés de estarem amaldiçoando a cidade, amaldiçoando os magistrados, amaldiçoando as autoridades, eles estavam orando, eles estavam louvando a Deus, eles estavam cantando hinos de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que eles serviam. Você não pode parar de adorar. Você não pode parar de adorar. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de adoração a Deus. E ouçam, todos ouviam. Você não pode parar de adorar. Tem alguém ouvindo a sua adoração. Você não pode parar de adorar. Sua família está ouvindo a sua adoração. Seus filhos estão ouvindo a tua adoração. Sua esposa está ouvindo. Seu marido está ouvindo. O seu vizinho está ouvindo. A sua vizinha está ouvindo. O seu bairro está ouvindo a sua adoração. Então não pare de adorar. Você foi criado para adorar. Você foi criada para adorar. Para adorar em espírito. Para adorar em verdade. Aleluia. Há um colega seu de trabalho te ouvindo. Há uma companheira de trabalho te ouvindo. Você não pode parar de adorar, adorador. O que até nesse momento estava te impedindo de orar? O que até esse exato momento estava te impedindo de louvar a Deus? De adorar verdadeiramente? O que? Era injustiça?
a vergonha, os conflitos internos, feridas na alma, decepções, opressões, vícios, pecados, crenças limitantes que estava a te impedir de adorar. Ei, olha aqui para mim. Nem as cadeias puderam impedir Paulo e Silas. Esse problema não pode te impedir. Esse problema não pode mais te impedir. Esse desejo não pode mais te impedir. Essas crenças limitantes não podem mais. Essas pessoas não podem mais. Essas atitudes não podem mais. Essas circunstâncias não podem mais. No poderoso nome de Jesus. Porque eu estou dizendo a tudo isso, que se vá agora de sua vida, que se vá agora de sobre ti os teus, no poderoso nome de Jesus. Comece a adorar, comece a louvar, comece a orar, comece a erguer a sua adoração. Adoração, a verdadeira adoração não vem quando tudo está bem, vem quando tudo vai mal. Mas nós não saímos, não deixamos de acreditar naquele que é bom. Louve e adore. Comece a adorar. Você não pode parar de adorar. Porque quando você adora, quando você louva, quando você ora, não somente você é livre, sua família também é livre. Sua família também é livre. Suas finanças também são livres. Sua geração também é livre. Vamos! Cadeias hoje irão estremecer. Erga suas mãos. Adore! Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar adorador. Não existem prisões que contenham amor de quem te adora. Suas vozes. Adorar. Adorar é o que sou. Adore. Nada pode calar adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar. Que sei, Adorar. é o que sou. Nada pode calar adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Ouçam isso com muita atenção. Enquanto Paulo e Silas adoravam, todos estavam ouvindo. Todos os presos estavam ouvindo. De repente, os alicerces estremeceram. Todas as portas se abriram. Olha aqui para mim, por favor. Não foi somente a porta onde Paulo e Silas estavam, onde eles estavam, que se abriu. Escute, escute, ouça. As portas de todos os que o ouviam. Todos os que os ouviam. As portas foram abertas. Ei, adorador.
Ei, adoradora, você não pode parar de adorar. Adorar faz parte da tua identidade. Adorar faz parte da sua natureza. Então não pare de adorar. Apóstolo, está doendo, não pare de adorar. Apóstolo, tô cansado, não para de adorar. Apóstolo, tô decepcionada, tô desiludida, não pare de adorar. Apóstolo, mas está tão difícil, não pare, não pare, não pare, porque Deus está fazendo algo através da tua adoração. Deus está abrindo portas através da tua adoração. A dor que você está sentindo hoje é a liberdade de alguém amanhã. Tem alguém com uma dor mais profunda perto de você, acredite. Tem alguém sofrendo mais profundamente do que você, acredite. Porque você está sofrendo com Deus, mas tem gente sofrendo sem Ele. E quem sofre com Deus, recebe o favor de Deus. E quem sofre sem Ele, favor de quem receberá? Alguém pode levantar sua mão? Glória a Deus. Diga, através de mim, portas estão a se abrir, pois sou adorador. Aleluia. Nada pode lhe impedir. Deixe alguém ouvir sua voz. Diga, adorar. 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 Deixa alguém ouvir tua voz. Deixa alguém ouvir tua voz. Não existem prisões que contenham a voz. Aleluia. Erga suas mãos e cante com seu coração. Adorar é o que sei. Adorar é o que sei. Vamos! Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz dos que te adoram. Vai! Senhor, Adorar é o que sei. adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem Prisões que contenham a voz dos que te adoram. Não existem prisões Que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Saia do seu lugar nessa hora. Você está livre no nome de Jesus. Aleluia. Vá até as pessoas que Deus te direcione e diga: eu não estou saindo sozinho. Não estou saindo sozinha. Você vem comigo, adorador. Você vem comigo, adoradora. Mova-se. Vocês estão livres. A liberdade do Espírito aqui. Adorador. Adorador. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz
Eu não saio sozinho. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar Sim. no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Declare juntamente essa realidade. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, Não temos. mas de uma coisa sei. Sim. Toda a minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar uma adorador. Não existem prisões que contenham amor dos que te adoram. Senhor, Adorar é o que sei. adorar eu que sou. Obrigado, Espírito Santo. Nada pode calar Obrigado, Senhor. uma adorador. Sim. Não existem prisões que contenham a voz do que te adora. Senhor, Dê um brado de liberdade ao Senhor. Quem está fazendo tudo isso? Deem toda a glória a Ele. A adoração é a maior arma de guerra dos filhos de Deus. Preparem-se, pois as portas se abriram. Abra as vossas Bíblias, por favor. Diga obrigado, Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Obrigado, amado. Quem encontrou, diga adorador. E escrito está. 2 Crônicas 20, 20. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: Ouve-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém. Crede sem sombras de dúvidas no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Digam após mim: creia em Deus, estará sempre seguro. Confie nos profetas de Deus e irá prosperar. Sim. É um princípio muito confiável, porque vem da palavra de Deus. E nós podemos ver em diversas histórias este princípio em operação. Porque a viúva de Naim confiou em Deus, ela esteve segura, juntamente com seu filho. Porque ela confiou no profeta de Deus, que chegou em sua casa
Qual o nome deste profeta? Profeta Elias. O profeta Elias. Porque ela confiou nesse profeta. A sua casa, ela e toda a sua casa, prosperou. Quem deseja estar seguro deve confiar em Deus. Quem deseja prosperar, além de confiar em Deus, deve confiar no homem de Deus que Deus colocou na sua vida. Deve acreditar no que Deus está falando. E ao crermos, o Pai nos coloca na dimensão da sua segurança, na dimensão da sua prosperidade. Sim. E nessa noite irá testemunhar um filho que creu em Deus, por isso foi guardado. Um filho que confiou no homem de Deus, que Deus colocou na vida dele. Não, ele não começou crendo, ele era desconfiado, esse homem de Deus. Ele tinha visto tanta gente que se dizia de Deus, muitos bem intencionados, alguns nem tanto, mas já tinha passado vários pela vida dele, a história dele. E ele pensou e disse: é só mais um. Só que através deste, que outrora foi afirmado que era mais um, Deus tem restaurado a sorte, a vida, a família, a saúde dele e de todos os que levam o nome dele. Profeta empresário André, o microfone vai chegar a você, meu filho. Aplauda o Cordeiro de Deus. Está aberto para todos. Esse princípio é para todos. Estás com a palavra, filho. Shalom, igreja. Me chamo André Luiz, sou um dos profetas da casa. E eu vou resumir o meu testemunho. Desculpe, estão ouvindo direitinho aí, gente? Eu tô meio rouco, então eu não consigo ouvir direito a minha voz também. Eu fazia parte da mídia e da sonoplastia da igreja, na antiga casa, no antigo templo. E eu recebi a minha cura ali, né? Trabalhando na obra do Senhor, junto com os irmãos, para quem estava assistindo online, ficava responsável pelas lives, né? E pela gravação e do ao vivo. Mas eu também tinha uma certa vergonha, assim, né? De estar aí à frente para receber. E enquanto meu apóstolo ministrava, né, na cura de emergência ali, na fila de emergência, eu ali mesmo servindo, trabalhando ali pro Senhor, eu recebi minha cura, gente. Eu recebi minha cura, fui curado. Eu procurei meus remédios, achei 3. Um usado e 2 lacrados. Tá aqui. Outros eu joguei fora. Lacrado, não cheguei nem a usar, graças a Deus. Outro lacrado, só tá meio comida, minha filha andou querendo comer a caixa. Esse aqui usado, tá, gente? Esse aqui foi usado. Mas eu gastei mais de R$600 em remédio. Gente, vou repetir. Não tem como se acostumar com a dor, né? Você convive com ela. Se acostumar, eu creio que não dá. E eu acordava e dormia com a dor, sentindo muita dor. Vi em comerciais, vi se falar de muito longe, mas nunca de perto testemunhei, muito menos o que aconteceu comigo. Fui pego de surpresa, tanto na doença como na cura. Não percebi quando começou, nem percebi quando Deus curou, né? E, gente, eu peguei a tal da hemorroida. Muita gente fala que é da alimentação. Muita gente fala que é quando de moto, da cela quente, né? Passar muito tempo no vaso sanitário com o celular. São várias situações que podem ocorrer isso.
fui atrás de saber o que estava acontecendo comigo. E quanto mais você vai descobrindo e vai sabendo, mais a tua cabeça fica cheia e bugada. Mas o que eu podia fazer, eu fiz. Que era acreditar nos médicos dos médicos, através do meu apóstolo. Né? Eu vi alguns milagres aqui dentro dessa igreja. De ver mais, eu quero ver muito mais. Né? Não só ver, como fazer parte. E eu digo para vocês, irmãos, que para o milagre acontecer, a gente precisa crer. Mas crer mesmo. Vamos largar nossas crenças limitantes. Essas crenças limitantes que nos faz duvidar. E eu falo pra gente que tá dentro dessa casa. Tem gente com pouco tempo, outros com mais tempo. E vira e volta a gente duvida do que tem acontecido e o que tá acontecendo nessa igreja. Então vamos crer, vamos acreditar, porque assim como eu criei, ali naquela mesa de som, que nem o irmão ali tá nesse exato momento, onde o apóstolo estava ministrando, eu vou fazer o gesto, não tenho mais vergonha, não tenho, né? Ali eu no meu lugarzinho, tá filmando, né? Você que tá online, acompanha o que tá acontecendo. Eu aqui, ó, quietinho na minha, com vergonha, sem querer chamar a atenção de todo mundo, de todos. Botava a mãozinha aqui, oh Deus, me cura dessa dor, me cura dessa doença, né? E eu passei, creio que uns 4 meses com esse problema, sentindo dor. Me senti uma criança quando a gente passa pomada, porque eu era pomada de noite, toda hora com pomada, e era pomada por fora e por dentro. Vocês não sabem a vergonha que é isso, gente. Principalmente para um homem. Imagina, no trabalho, eu tinha vergonha, gente, e disfarçando, tendo que disfarçar a dor, entendeu? Atendendo clientes, colegas de trabalho. A minha família, só o meu filho, a minha esposa e a minha mãe sabia. Eu tinha vergonha do meu pai. Meu pai, ele é muito brincalhão. E meu pai não me perdoa, não. Ele brinca mesmo. E perante a família, então, até do meu pai eu escondi isso, só pra vocês terem ideia. Porque eu tinha um medo de que a brincadeira dele podia mexer comigo e eu acabar falando alguma coisa que não deveria falar. Então eu ocultei isso até do meu pai. Só a minha mãe, só a minha esposa e só o meu filho sabia. Aqui da igreja nem os apóstolos não cheguei a comentar. E por algum momento ele perguntava se eu sentia algo e eu dizia que sim. A minha esposa, toda fila de emergência, ela chegou ainda a me dar umas alfinetadas, chegou a falar pro apóstolo, ele precisa estar lá e ele não quer ir, meu apóstolo. E eu, não, tranquilo, tô bem, não, nada. É de nada, né? É nada não. E não ia, porque ela sabia o que eu tava passando, né? Ela era a minha enfermeira, né? Que cuidava de mim. E, gente, da mesma forma que eu vim descobrir que eu tava com isso, por acaso eu tava em casa, no quarto, deitado com a minha filha. Aí eu me toquei. Oxe, cadê a dor? E eu não sei dizer em que momento eu parei de sentir a dor, porque é aquilo que eu falei pra vocês. Eu tava convivendo com ela. E a convivência meio que te faz meio que acostumar com ela. Não dá pra acostumar não, gente. Mas você passa a conviver com aquela dor, entende? E eu já tinha aprendido a conviver com ela, a acordar e a dormir com ela. Que eu nem percebi quando eu não tava mais sentindo a dor. E aí eu dei aquele grito, né? Amor, ela veio assustada, pensando, o que foi? Olha aqui, aí eu fui tirando a calça. Olha aqui, porque, gente, como é que eu posso explicar para quem não sabe, não entende o que é isso? Era um caroço, era como se tivesse um beiço para fora, entende? Então era muito incômodo isso. Então, você olhando, você percebe aquilo ali, não tem como não ver. E aí ela falou, amor, não tá mais aí o caroço, sumiu. Como assim? Sumiu, passa a mão. Né? Ela passou a mão lá, eu também fui lá, coloquei a minha mão. Realmente, cadê? Né? Para muitos, e como era para mim, isso era vergonhoso. Mas
deixou de ser a partir que eu recebi minha cura. E eu falo da crença limitante, que eu tava com uma crença limitante. O medo, a vergonha, isso, de repente pode ter vindo do inimigo, fez com que eu não fosse receber minha cura. Já a pessoa podia ter recebido a minha cura muito mais cedo. E eu levei praticamente 4 meses, aturando, aguentando e suportando isso aí. E, gente, digo pra vocês, basta crer, porque eu não fui lá receber a bênção do meu pai, tocando em mim, na minha frente, eu falando pra ele. Mas eu acreditei que da onde eu tava, que ele tava recebendo de Deus ali, aquela unção, e que através das palavras dele, que através do toque dele, eu tava sendo curado. Sabe por quê, gente? Eu creio que todas as nossas Bíblias falam a mesma língua. Pode ter versões diferentes, mas eu creio que as nossas Bíblias falam a mesma língua. E a nossa Bíblia fala do quê? Jesus, com seus discípulos, eles duvidaram de Jesus. Os discípulos dele duvidaram dele. E por várias vezes ele chamou a atenção. Homem de pouca fé, e assim vai. Meu apóstolo é um homem que pode falar as referências aí, né? Então, imagina nós aqui. Eu falo por mim. Ele falou minhas palavras. Eu via ele dentro da casa do meu pai, com a minha apóstola, e eu tratava eles mal, não recebia muito bem, não. Eles estavam lá fazendo o que Deus mandou eles fazer. Eles estavam fazendo uma cura e libertação na minha irmã. Um processo que eu vi o diabo se levantar dentro da minha família e da minha casa e botou para me destruir. E conseguiu me quebrar, porque eu não estava preparado. Não estava preparado para o que estava acontecendo. Fazia parte de uma igreja, não vou dar o nome aqui porque estamos online. Mas a igreja onde eu estava, ela salvava, mas ela não libertava. E ela não estava preparada. Por isso que o meu apóstolo falou, vi várias igrejas, vi vários irmãos, e vi vários diáconos, vi pastores. E eu vi muitos passar vergonha. Eu vi aquele que o Satanás estava tocando o terror, o terremoto. Mas quando chegava um homem de Deus, que era realmente de Deus, era assim. Parava de uma forma. Então, desde ali, o diabo vem tentando me destruir. E ele falou que ele quer a minha vida. E ele sempre me atacou no meu ponto fraco. Eu descobri, através dessa casa, dessa igreja, o meu ponto fraco. Sempre foram as mulheres da minha vida. Minha irmã, por onde começou. Minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, aonde é divorciado hoje. Minha mãe. Minha filha. E, gente, já tentei o suicídio, já me despedi do meu apóstolo, de vocês aqui da igreja. Ninguém percebeu, com a intenção de cometer o suicídio. Tá aqui, ó, mais um milagre. Consegui trazer ela de volta porque eu tive que colocar no altar, porque senão não tava aqui, sabe? Eu tô falando isso para vocês entenderem que o que nos limita é a gente pensar que a gente não pode conseguir a nossa bênção, que a gente pensar que nós somos pecadores demais, que não podemos receber o perdão de Deus, sabe? O que nos limita é o que as pessoas vão achar e vão falar, e isso nos impede de conseguir a libertação e a bênção de Deus. Gente, esse homem aqui só tem falado a palavra de Deus. Esse homem aqui, eu nunca vi ele pedir um dinheiro na casa do meu pai ou de mim. O que ele pede é bíblico. E a gente tem que entender que é de coração. Porque o dízimo... Olha, aqui eu aprendi... Me ajuda, apóstolo, aí, por favor. Primícia. Dízimo. Primícia. Primícia. Oferta. Semente. Voto. E voto. Eu vim aprender isso aqui. Porque eu era um tipo de crente que acha que só a oferta ali de R$1, R$2,10 é o suficiente. E o dízimo é o suficiente. Gente,
é muito mais. E eu vou dizer para vocês, quanto mais dá, mais recebe. Deus abençoa, pode crer. Porque eu já consegui pagar dívidas e estar aperreado e ajudar algumas pessoas. E às vezes o dinheiro ainda sobra, meu Deus, entende? E quando eu aprendi que primeiro a gente tem que fazer isso, dizimar, semear, entende? Pessoal, eu tô falando tudo isso para vocês entenderem que são as crenças limitantes que nos seguram, que nos impede, tá? Pode ser o teu dízimo que você não dá com amor, ou a tua oferta que você não dá ali, você tá dando aqui, mas querendo tomar de volta, entende? E se isso é o que limita você, gente, vamos parar. Eu falo isso de coração mesmo, gente, tá? Quem acha que isso é combinado, eu falo pouco com o meu apóstolo. E quando eu falo com o meu apóstolo, eu mando áudio. E os áudios são demorados, gente. E olha, eu vou dizer pra vocês que quando eu faço isso, eu costumo dizer que em várias frentes sendo atacado. Vocês não têm ideia. Que de vez em quando o diabo me pega pra bater e não é pouco não. Então, eu aprendi a recorrer ao meu apóstolo, tá? Eu desviei um pouco do foco só pra falar das crenças limitantes que nos impedem. Pra mostrar pra vocês que a minha tava me impedindo. Mas a partir que eu realmente acreditei e creio que esse homem bem aí é um homem de Deus, né? Que se você olhar pra ele, você não vê ele de terno, né? Você não vê ele branco, porque a gente se acostumou a ver o pastor branco. Aí, hoje você vê o quê? Um apóstolo. Aí você vê o quê? Desculpa, sem ofensa. Tudo bem. Um neguinho aí na frente. É de se estranhar assim, é. Eu falo porque cheguei a pensar nisso também no início. Eita. Né? Mas fui lapidado. Creio que vocês estão sendo lapidados. Aleluia. Já falei que o meu apóstolo, toda vez que ele prega aqui na frente, é uma martelada que ele dá na minha cara e ele me quebra. Porque o que eu acho que eu sei, não sei é nada. E aí ele vem com mais e mais. Nessa igreja aprendi sobre portais e muito mais. E eu digo para você, principalmente para os visitantes, creiam, acredite, porque Deus já está à nossa porta. Amém. Ele já está batendo. Nós não estamos ouvindo, porque estamos distraídos, tá, gente? É muita distração. O mundo está nos distraindo com medo, insegurança, com doenças, com guerras e muito mais. Então, a gente está perdendo o foco de quem é para a gente estar focado. E por isso, não estamos conseguindo a nossa bênção. E eu digo para vocês, se vocês realmente crer e acreditar que o milagre de Deus está acontecendo aqui. Hoje, você olha, nós estamos numa tenda, deserto. Eita. Antes dizia que nós estávamos numa igreja de rico, né? O templo antigo, recente que nós estávamos. Para quem viu a gente, as casas que nós passamos, e hoje nós estamos debaixo de uma tenda, andando em cima de uma brita, né? Não é fácil. E a gente percebe isso, olhando para vocês, irmãos. A gente vê quem parou de acompanhar, quem vem aqui, vem uma vez acolá, quem realmente vem, quem está aqui ajudando, quem está servindo, quem está buscando. Não estou criticando, não vejam isso, tá? Como crítica, nem apontando o dedo, jamais, jamais. Eu aprendi com o meu apóstolo, quando tu aponta com o dedo, tem mais voltando para mim. Então, hoje eu tenho medo de apontar um dedo, porque tem Forte. mais apontando para mim mesmo do que eu apontando para uma pessoa só. É forte, Tá? é forte. Mas creio, gente, que assim como eu tô livre disso aqui, ó. Eu tô livre disso aqui, ó. Tá? Eu tô livre disso aqui. Então você que possa ter qualquer outro tipo de doença, é só crer. Mas você tem que entender. Porque você que tá online pode estar ouvindo aí, vendo o vídeo. Aí eu vou lá. Aí você vem de qualquer jeito aqui. Aí você vai se decepcionar. Você tem que vir para buscar mesmo. Mas você precisa crer. Mas crer de verdade que você vai ser curado, que você vai ser liberto. Que esse homem aqui tá recebendo de Deus para curar a gente. Aleluia. Jesus não fez isso? Sim, Senhor. Ele não fez os discípulos dele fazer isso? Sim, Senhor.
Por que esse homem não está fazendo isso? Se ele está falando, ele está fazendo o que a Bíblia diz que é para fazer. Ele está falando o que é para a gente fazer. Hoje ele está sendo um homem curador. Ele está curando, está libertando nessa igreja. Mas ele está preparando todos nós para curar e para libertar também, gente. Mas para a gente fazer esse processo, a cura já tem que estar na gente. A libertação tem que estar na gente. A gente tem que ser liberto, a gente tem que ser curado para poder libertar e curar. Entendam isso, irmãos. Estamos sendo preparados para isso, para o que está por vir aí. Entende? Então, precisamos nós crer. Precisamos nós acreditar no que está acontecendo nessa casa. O que está acontecendo através desse homem. O que está sendo gerado aqui todo santo dia. Vocês mulheres aqui. O que está acontecendo. Muita gente pode não estar gostando. Tem que estar todo dia aqui. Se ajoelhando nessa brita aqui. Meia horinha. Todo santo dia. 1 mês. Mas vocês estão gerando algo grandioso. Eu creio. Eu não sei o que nós estamos gerando. Só Deus. E meus apóstolos. Só eles sabem o que estamos gerando. E homens, daqui a pouco é nós. É nós. Daqui a pouco é nós. Elas estão gerando, mas daqui a pouco é nós, tá? Obrigado! Obrigado, Jesus! Levante suas mãos em palmas ao Senhor. Ele fez uma vez. Ele pode fazer de novo. Gente, aleluia. Podem sentar quem está de pé. Muito obrigado. Uau. Sim, o profeta falou, eu vou resumir. Mas quando Deus fala, irmão, quem está sentindo Deus aqui? Deus está na casa, sim ou não? Está a falar, sim ou não? Há algum inscrito na fila de emergência nesta noite? Não? Você tem que celebrar o Senhor poderosamente. Aleluia. Nós temos que fazer mais festa quando não há doentes e enfermos entre nós do que quando há. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus. Abram as vossas Bíblias, por favor. Mateus capítulo 1. Uau! Do verso 18 ao 25. Esta palavra vai mexer profundamente com você. Quantos continuam gerando? 2026 é o ano do gerar. Deus tem nos aberto muito o entendimento acerca do gerar, dos perigos que correm aqueles que estão gerando, das promessas que possuem os que estão gerando. E este entendimento continuará sendo aberto a nós nessa noite. Quantos estão alegres com Jesus por isso? Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25. Quem encontrou, diga adorador. Quantos continuam adorando? Não pare de adorar. E escrito está: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Verso 19. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Verso 20. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Alguém tem que louvar a Deus. Verso 21. Ela dará à luz um filho,
e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Verso 24. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. 25 e último por hora. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, maravilhoso de adorador, de adorador, e diga: Espírito Santo, sou adorador. Tu és o meu Senhor. Eu abro a minha mente, abro o meu coração, abro o meu espírito para receber a revelação da palavra do Pai e ser impactado, ser, no nome de Jesus, transformado, motivado por esta palavra. Amém. Aplauda o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Que texto lindo, sim? A descrição de como ocorreu, como sucedeu o nascimento de Jesus. Entendemos com clareza que este nascimento não ocorreu de forma natural. Ocorreu de modo sobrenatural. Foi totalmente pelo Espírito. Alguém gerando pelo Espírito aqui? Os que estão gerando pelo Espírito, digam: Deus confiou a José um projeto grandioso. Observem, Deus não confiou algo pequeno a José. Deus confiou a José algo grandioso, algo muito grande. Deus confiou a José o seu próprio filho. Deus confiou a José o seu único filho. João 3,16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus confiou a José o seu único filho. Algo grandioso. Imaginem comigo. Receber para cuidar de algo grandioso que Deus está a dar. Olhem para mim. Nós recebemos algo grandioso. Mais do que grandioso, algo mega. Assim como José recebeu, você e eu recebemos algo mega. Um projeto mega da parte de Deus. José recebeu o filho de Deus. Aquele que seria chamado de Jesus. Quem deu nome para Jesus? Quem colocou o nome de Jesus? Quem foi? José. Quem falou que o nome do menino seria Jesus? O anjo do Senhor. José obedeceu? Quando Deus nos entrega projeto, quem dá nome ao projeto é Deus. E o nome do projeto que Deus der é o nome que tem que ser. Penitente, não foi homem que te deu esse nome, foi Deus quem te deu este nome. Oh, aleluia. José recebeu esse projeto grandioso. Deus confiou a José esta responsabilidade. Agora digam mais isso, por favor. Deus não escolheu José pela beleza, nem pelo grau de formação, nem pelo nível de posses. Viu? José não era tão bonito.
muito menos bem estudado, muito menos bem em posses. Ele não possuía muitas posses. Pelo ofício dele, nós podemos ver com clareza. Ele era carpinteiro. Você está entendendo? Então, um homem que tinha uma vida em um padrão normal. Ué, então por que Deus escolheu José? Porque Deus confiou a José esse projeto. Se não foi pela beleza, se não foi pelo grau de formação, se não foi pelo nível de posses, foi pelo quê? Amados, entendam isso. Todas essas coisas, beleza, diga beleza, grau de formação, nível bom de posses, são coisas que têm o seu valor, sim? Sim ou não? Tem o seu valor? Tem sua importância? Sim, tem a sua importância. Porém, são adornos. São adornos. Adornos de uma estrutura sólida e real. Então, são importantes essas coisas, mas são detalhes. José não possuía nada disso. Então, o que José possuía que Deus viu e por isso confiou seu filho, seu grande projeto, Jesus Cristo, a ele? O que será que Deus viu? Deus, o papai, viu? Porque quando Deus foi confiar o seu filho a José, ele não estava confiando qualquer coisa, era o seu filho. Você confiaria o seu filho a qualquer pessoa? Oi? Eu também não. Jamais. Então, quando Deus olhou e escolheu José, ele estava escolhendo José para cuidar, educar e ser exemplo para o seu filho. Então, ele não poderia escolher qualquer... Deus não escolhe qualquer pessoa para receber e gerar o seu projeto. Deus não escolhe pela beleza, ouça com atenção. Deus não escolhe pelo grau de estudo. Deus não escolhe pelo nível de finanças, o nível de posses. Deus escolhe baseado em uma coisa. Quem quer descobrir? Ano que vem eu prego sobre isso. Não? Então vou pregar agora. Vou abrir agora. Posso? Estão comigo? Ok. Deus escolheu um homem de caráter. Deus escolheu um homem justo. Foi esse homem que Deus escolheu. Deus escolhe homens e mulheres que têm caráter para confiar o seu projeto. Deus escolhe homens e mulheres justos para confiar o seu projeto. Você está me entendendo? Pode ser bonito, uma belezura, mas se não tiver caráter. Pode falar muito bem, articular bem as palavras, ter um léxico impecável, mas se não tiver caráter. Pode ter milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, ser tanto quanto Salomão, mas se não tem caráter, Deus não entrega os seus projetos. Alguém precisa entender isso nessa noite. É por isso que Deus está gerando em nós o caráter do seu Filho Jesus Cristo, porque Ele quer nos entregar todas as coisas que Cristo recebeu. Oh, aleluia. É por isso que Deus, antes de fazer um homem grande, Ele esmaga esse homem. Antes de fazer uma mulher grande, Ele esmaga esta mulher. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: se deixe esmagar rápido. Se deixe esmagar rapidinho. Não resista o processo do esmagamento. Ninguém quer ser esmagado. Ninguém quer ser esmagado para ser refeito. Por quê? Porque ser esmagado dói. Quem lembra de Jesus Cristo ali no Getsemane? Quem lembra? Getsemane é o lugar do esmagar das azeitonas. E no Getsemane, ou no Getsemane, o que aconteceu? Qual foi a demonstração física que Jesus obteve ali? Demonstrou ali? Olá? Eu ouço barulho, mas não consigo entender. O que aconteceu? Suou. Imagina o tamanho da pressão. Ei, amados.
A Bíblia diz que ainda não chegamos a derramar sangue. Ainda não chegamos a derramar sangue na luta contra o pecado. Alguém precisa entender isso. Deus, Ele nos quebra para nos refazer aos moldes dele. E os processos nos fazem isso. Amém? José era um homem de caráter. A Bíblia diz com clareza que José era um homem justo. Reflitam comigo a situação em que José se encontrava. Comecem a refletir comigo a situação em que ele foi achado. Vamos lá. Diferente do casamento aqui do Ocidente, no Oriente, principalmente naquele tempo, o casamento ocorria da seguinte forma. O homem, ele tinha que preparar a casa. Diga, quem casa quer casa. Aleluia. O homem tinha que entregar dote. Diga, quem quer levar. Diga, quem quer levar. Tem que ralar. Aleluia. E o que acontecia? Eles não iam no cartório, casavam no civil e depois iam para casa, depois casavam na igreja. Não era assim. Eles eram separados em uma cerimônia. A partir daquele momento, eles eram noivos. Eles passavam por uma cerimônia. A partir daquele momento, eles eram noivos. E havia quantidade de dias que aquela noiva era preparada para entrar na casa daquele noivo. Ali, depois, após esses dias, o casamento era consumado. Dá glória a Deus. Então escutem isso. Olha a situação em que José estava. Havia passado pela cerimônia com Maria. Então eles eram noivos. Havia a contagem de dias enquanto José preparava tudo para receber Maria em sua casa. Ouçam-me. Nessa janela de tempo, o anjo Gabriel visita Maria. O anjo Gabriel profetiza que ela ficaria grávida. O anjo Gabriel diz que o que está sendo gerado nela, ou seria gerado, seria do Altíssimo. Imaginem comigo a situação. Nessa janela de tempo, entre o noivado e a consumação do casamento, chega Maria e diz assim: José, tô grávida. Aí ele, como assim? Mas como? Não creio. E agora? Ela dizia, é do Espírito Santo. Vocês estão conseguindo refletir comigo? E agora, José? Pergunte a alguém, e agora, José? Olha aqui para mim. Deus sabia quem ele havia escolhido. Deus sabia a quem ele estava confiando aquele grande projeto. Por quê? Porque ele sabia, escutem. Naquele tempo, principalmente, uma mulher aparecer grávida antes do casamento era o quê? Pecado. Havia quebrado a lei. Qual? Não adulterarás. Imagine comigo Maria estando grávida antes de entrar na casa de José. Segundo a lei, ela cometeu Quem está entendendo? Se não fosse um homem de caráter, ia pegar ela pelos cabelos e ia sair levando pelas esquinas, pelas ruas, dizendo assim: adúltera, adúltera, adúltera. E aí todo mundo ia sair, cada um ia pegar suas pedras, alguns iam pegar pedras menores, outros iam pegar as pedras maiores assim, e iam apedrejá-la até a morte. E aí, tchau Maria e tchau Deus não escolhe mau caráter.
Deus não escolhe homens e mulheres que não têm caráter. Não escolhe. Não escolhe. Alguém grite, por quê, apóstolo? Porque se ele entregar o projeto, irá deixar o projeto morrer. Irá matar o projeto. Não irá preservar o projeto. Quem quer gerar projetos grandiosos do Senhor? Tem que ter caráter. Tem que ter caráter. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, Deus chama a todos, mas escolhidos são poucos. Deus chama a todos para entrar no processo. Deus chama a todos para serem processados. E aqueles que aceitam ser processados, quebrados, refeitos, à imagem e semelhança de Jesus, estes se tornam escolhidos. Eu vim aqui para pregar para escolhidos. Eu estou pregando para escolhidos. Escolhidos não tem escolha. A distância entre ser chamado e ser escolhido está em se deixar ser quebrado e refeito. Olha pro seu vizinho, diga: esse vizinho, meu vizinho, deixa-se quebrar. Faça-se escolhido. Aleluia. Se José não tivesse caráter, se José não fosse um homem justo, Maria, Jesus, você e eu. Hã? Você e eu? Diga nós, apóstolo. Sim. Nós estaríamos mortos. É profundo. Quem está entendendo? Quem está entendendo vai agradecendo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Você está entendendo? Devemos compreender isso. Sair daqui entendendo essa realidade. Porque 2026 é ano de gerar. E Deus tem muitos projetos para nos entregar, queridos. E cada projeto que Ele quer nos entregar faz parte deste mega projeto. Ei, a Peng Church é um ministério de impacto global. Deus tem um plano perfeito, queridos. E nós estamos inclusos neste plano. Ei, você chegou até aqui porque você faz parte deste plano. Deus te trouxe até esta casa porque você é participante do que Ele está fazendo nos 4 cantos do globo terrestre. Agora devemos entender que para os projetos serem gerados, confiados, é preciso ter caráter. É preciso ser justo. É preciso ser justa. Não tem como ser diferente disso. Porque senão o projeto morre. Porque senão quem está gerando morre. E aqueles que estão esperando morrerão também. O plano de Deus é perfeito, por isso Ele escolheu bem José, escolheu bem quem seria a esposa de José, escolheu bem a quem entregar para gerar, escolheu bem a quem cuidar. Um homem íntegro, um homem de caráter, um homem que ele obedecia a Deus sem cochear. Ei, mas vamos lá. Maria também tinha caráter, não tinha? Ela podia ter dito assim: José, é do João. Sim ou não? Porque pense comigo, uma mulher. Escuta, já falamos do lado do homem, sim? Agora, olha o lado da mulher. A mulher estava prontinha para ir para casa com seu marido. Ela era noiva. E o sonho de toda mulher é: vai casar. Ela estava prestes a realizar o seu sonho. Seu sonho de princesa. Aleluia. Há alguma princesa aqui que Deus estragou seu sonho? Agora você está entendendo que Deus estragou seu sonho, princesa?
Porque o projeto dele é maior, o projeto dele é melhor. Os sonhos dele são maiores do que os nossos. Os pensamentos dele são mais elevados do que os nossos. Os caminhos dele são mais altos. Podemos confiar. Maria tinha um sonho de princesa. Eu estou noiva, agora vou consumar casamento. Aí de repente o anjo chega e estraga tudo. Ele chega elogiando: Maria, mulher muito agraciada, Deus seja contigo, aleluia. Ela ficou logo assim: o que quer dizer isso? Aí ela sai dessa conversa gerando o filho pelo poder do Espírito. Me diga, como uma mulher, escuta isso, como uma mulher vai chegar e dizer pro seu marido: estou grávida do Espírito Santo? Não sei mais fazer, é do João? Não seria? Uma mulher sem caráter diria: é do João. Mas uma mulher com caráter disse: é do Espírito Santo. O anjo Gabriel me disse isso, e eu estou grávida do Espírito. Deus sabe quem escolher. Deus sabe quem escolher. Aleluia! Mas não termina aqui. Como ficou a mente? Como ficaram as emoções e os desejos de José? Imagine, como ficaram essas coisas? Coloquem-se no lugar de José. Meu Deus, e agora? Mas como? E agora? O que fazer? E agora? Olha só. O verso 19. Mateus 1:19. Quem pode abrir comigo? Então José, seu esposo, sendo um homem, como está na sua tradução? Íntegro. Que mais? Qual outra tradução nós temos aqui presente? Sendo homem justo. E não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. O verso 19 diz que José era justo. Não queria infamar Maria. Por isso buscava deixá-la secretamente. Alguém pergunte: o que significa, meu apóstolo? O que isso significa? Isso significa que ele estava disposto a assumir a culpa. Ele estava disposto a assumir a responsabilidade. Escutem, deixa eu abrir a revelação para vós. Siga o paro. Vou seguir, vou abrir e vamos concluir. Quando José estava meditando, bem, vou deixar ela secretamente, para que ela não seja exposta publicamente, não seja acusada de adultério e não morra por apedrejamento. Ele pensou assim: vou deixá-la secretamente. Pense comigo. Eles já haviam noivado, sim? Haviam dias contados para entrarem em casa e passarem a coabitar, sim ou não? Coabitar. Viver com marido e mulher. Aí no meio de tudo isso, no intervalo de uma coisa e da outra, de uma coisa e de outra coisa, ela se encontra grávida e diz que é do Espírito Santo. Se ele estava pensando: e agora, o que fazer? Imagine o povo se soubesse isso. Me diga. Então ele pensou: vou assumir a responsabilidade. Se eu deixar ela secretamente, eu for embora para iniciar minha vida em outro lugar, as pessoas pensarão que eu fiz a criança e não quis assumir. Assim viverá a mulher e a criança. E olha aqui para mim, um homem justo, um homem íntegro, que estava disposto a levar fama de injusto, de mau caráter, de sem vergonha, de covarde, para que a mulher e a criança permanecessem com vida. José estava disposto a assumir a culpa, levar toda essa fama já exposta, para que Maria e Jesus vivessem. Deus escolheu bem ou não escolheu bem?
Você está entendendo? Um homem e uma mulher íntegro e íntegra. Para que o projeto viva. Para quem está gerando, viva. Está disposto a ser taxado de injusto, de sem vergonha, de ladrão, de mau caráter, de covarde, de tantas outras coisas, para que o projeto nasça. Essas coisas seriam verdade, sim ou não? Agora você entende a frase: quem é justo não precisa se justificar. Ah, diga para alguém: vizinho, quem é justo não precisa se justificar. Seja justo, seja justa e não se justifique. Apóstolo, estão me chamando de mau caráter, não se justifique. Estão me chamando de covarde, não se justifique. Ai, apóstolo, estão me chamando disso, daquilo outro. Estão me tratando assim, estão me tratando assado. É justo? É justa? Não se justifique. Quem justifica é Deus. Quem escolhe é Deus. Quem respalda é Deus. Aleluia. Agora vem cá. Cheguei no ápice. Vocês estão comigo? Ok. Escutem mais uma vez. José estava disposto a assumir a culpa, levar toda a má fama, sim ou não? Para que Maria e Jesus vivessem. Para tudo, por favor. Eu quero que até o Santa Luzia, que está do outro lado, ouça. Diga assim: José. Não estou te ouvindo. José estava disposto a assumir toda a culpa. Para que Maria e a criança vivessem. O que Jesus fez naquela cruz por você e por mim? Alguém pegou a revelação? Alguém pegou a revelação? Eu não me aguentei quando Deus falou isso pra mim. Eu chorei e falei: vou correr e contar pra minha esposa. O que Jesus fez naquela cruz por nós, queridos? Ele assumiu toda a culpa para que nós pudéssemos viver. Calma. Me respondam. Com quem Jesus aprendeu isso? Jesus aprendeu com seu pai, vendo o exemplo do seu pai. Escutem, Deus teve que aprender a obedecer um homem. E nós ficamos resistindo a obedecer. Deus aprendeu a obedecer. Emanuel, Deus desceu a nós e aprendeu a obedecer. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Morte de... Na cruz ele assumiu toda a culpa. Levou sobre si todos os nossos pecados. Ele assumiu. Jesus levou a fama de louco. Levou ou não levou? Jesus levou a fama de fanático, sim ou não? Levou a fama de mentiroso. Levou a fama de blasfemo. Aquele que blasfemava contra a lei e contra o profeta Moisés. Ele também foi taxado, assumiu, levou a fama de radical, de pecador. Foi julgado.
foi condenado, foi executado injustamente, para que hoje nós possamos ter vida abundante. Ei. Coloque-se de pé, por favor. A convocação de Jesus para nós hoje, a partir de hoje, é que nos deixemos ser processados no caráter. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que devemos ter os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. O que significa, apóstolo? Que o mesmo caráter que opera em Jesus tem que operar em nós. O mesmo Espírito de Jesus habita dentro de nós que cremos. Então devemos deixar que este Espírito, diga Espírito Santo, o Espírito do meu Senhor, o Espírito do meu Pai, devemos deixar da liberdade para que este Espírito gere em nós todo o caráter de Deus. Assim nos fazemos escolhidos, assim nos fazemos filhos de Deus. José aprendeu de Deus. Deus ensinou José para que pudesse aprender através de José, para que pudesse eternamente colocar toda a lei dentro do nosso espírito. Ei, o caráter de Jesus está dentro de nós. Agora ele está amadurecendo esse caráter. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, aleluia, e o fruto, ele precisa estar maduro para que outros possam comer. Alguém entendendo? Deus está amadurecendo o fruto do seu Espírito, o seu próprio fruto dentro de nós. Para nos fazer justos, como Ele é. Erga suas duas mãos. Diga santo, santo como tu. Diga a Ele. Puro como tu és, Simples como Jesus. Apenas como Jesus. Humilde como tu. Manso como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Faz-nos como o Senhor Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Cante, Jesus. Eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. eu quero dar o que tu estás. E o coração igual ao teu. E o coração igual ao teu. Diga, eis-me aqui. Disponível eu estou. Usa-me, Eu quero ser as tuas. Peça a Ele, peça. Santo Deus, ajuda. Santo Deus, ajuda. Vamos! A ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Humilde, manso como tu és, simples
como Jesus. Apenas como Jesus. Jesus, Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. Coloque a mão no seu coração. E o coração igual. Dai-nos o teu coração. Coração igual ao teu. Erga suas mãos e diga: eis-me aqui, disponível. Usa-me, sim, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me. Deus, ajuda-me. Declara a ser santo como tu, puro como Tu és simples como Jesus, apenas como Jesus. humilde Como tu és. simples como Jesus, apenas como Jesus. Tira o meu prazer Pelo pecado, digam, coloca o caráter de Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado. Tira o meu prazer pelo pecado. Sim. Coloca o caráter de Jesus. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro Como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. humilde como tu. Juntos, vai. Como tu és, Simples como Jesus, apenas como Jesus. Comece a orar agora. Comece a pedir. Peça o caráter dele. Diga: eu me rendo. Eu me rendo aos teus processos. Aos teus processos de amor. Aos teus processos. Processo da graça do Senhor. Tira o nosso prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Cristo em nós. pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus. Arranca isso aí, vai! Tirar o meu prazer pelo pecado. Erga as mãos, comece a receber. Coloca o caráter de Jesus em mim. Mais uma vez, tira o meu prazer. Tira o meu prazer pelo pecado. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Coloca o caráter de Jesus em mim. A última vez. Tirar o meu prazer.
Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter. Você pode gritar? de Ó Deus, eu quero ser. 3, 2, 1, grita! Santo como tu, Puro como tu és. Suas vozes. Simples como Jesus. Pega na mão de alguém pertinho de você. Apenas como Jesus. Humilde. Como tu, Sim, Pai. Manso. como tu és. Simples como Jesus. Apenas como Jesus. Olha aqui pra mim. Uau! Isso é muito sério. Isso é muito forte, amados. O caráter que foi desenvolvido em Jesus foi transmitido por José. Diga, prova, meu apóstolo. A Bíblia diz que Jesus se submetia aos seus pais. 12 anos de idade, Jesus continuava submisso aos seus, tanto a José como Maria. Nós temos que nos submeter aos nossos pais. Pais biológicos, pais espirituais. Ah, se eles têm o caráter de Cristo, submetam-se. Mas isso está desalinhado. Mas tem coisa de Cristo neles, submeta-se naquilo que é de Cristo. Porque a Bíblia assim diz que há promessas. Quem honra pai e mãe recebe promessas. É o primeiro mandamento com promessa. Eu vejo um povo recebendo da promessa. Esse é o povo da aliança. Esse é o povo da aliança. E o povo da aliança é o povo da promessa. O povo da aliança é o povo da promessa. É esse caráter, Jesus, que nós queremos ter em nós. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Santo, santo como tu, puro como tu és. simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Aplauda o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Quem é que vive? Ao seu nome, ao seu povo. Louvado seja Deus, povo mais que vencedor. Vamos finalizar essa noite maravilhosa. Diga assim, que bom que você veio. Jesus te ama. Eu também amo você. Essa foi uma noite em família. É maravilhoso estar convosco. Quero entregar alguns avisos. Terça-feira
Onde estão os líderes de ofícios da casa? Onde estão os integrantes de equipes de ofícios? Terça-feira, 19h30, nós teremos uma noite de alinhamento. Como foi avisado há mais de uma semana atrás, todos devem estar presentes, por favor. É um alinhamento geral e será extremamente maravilhoso. Quarta-feira, estaremos novamente aqui, 19h30, com mais uma noite profética. Alguém diga, prophesy. Eita glória. Continue orando, hein? Continue orando, pedindo para Deus falar com o seu povo. A palavra do Senhor vem a nós para nos encorajar, nos edificar, nos consolar. Vem para nos alinhar segundo a reta justiça do Pai. Quinta-feira, 19h30, há uma convocação de jovens neste lugar. Jovens! Jovens! Vocês estão convocados para a convocação de jovens que ocorrerá às 19h30 neste lugar. Então, jovens, a partir de quantos anos mesmo? Eu nem lembro. 12, 16, 14, 15, quem? A partir de 12 anos de idade. Tem 12, a partir de 12, presente. Aleluia. Aleluia. Será maravilhoso. Deus está levantando uma geração aqui. Uma geração que irá impactar o mundo. Você está convocado, amém? 19h30. Venha e convoque mais jovens para estar contigo aqui. Pode convocar todo mundo. Diga convocação. Pergunta, alguém convocado tem direito de dizer assim, não? Tem ou não tem? Quem já foi convocado para algo? Você pode dizer não? Você teve que comparecer, sim? Então pronto, você está convocado. Você está presente em nome de Jesus. Tem algo mais, Senhor? Nada mais. Só o último aviso. Esquadrão Homem, hoje a organização é conosco. Aleluia. É isso. Vamos honrar o Senhor com alegria.